Olá pessoal, vamos ter uma aula sobre o continente asiático? Então vamos lá. Gente, o continente asiático, ele faz parte de uma zona tropical até a zona polar, fazendo com que haja grande variedade de climas, paisagens, vegetações e também encontramos uma grande diversidade de grupos étnicos. Infelizmente, encontramos grandes desigualdades sociais. China e Japão são países que têm grande destaque na produção industrial. A gente também verifica Índia e Turquia como países chamados de emergentes. Por outro lado, encontramos países como Afeganistão e Camboja tendo uma população extremamente pobre. E mesmo na China, encontramos profundas desigualdades sociais, características de países emergentes, onde a gente vê muita riqueza e pobreza vivendo lado a lado. Falando especificamente sobre os aspectos físicos e socioambientais da Ásia, a gente fala que a Ásia é o continente mais extenso do mundo, onde possui 48 países. Este continente possui simplesmente 4 vezes o tamanho da Europa, o menor continente do mundo. Porém, a Europa é o continente mais rico, com maior poder tecnológico do planeta. Nós temos também 6 regiões a serem destacadas e estudadas nas características físicas e socioambientais da Ásia. Nesta divisão regional, a gente encontra o leste da Ásia, Ásia Ocidental, sul da Ásia, Ásia Central, a Rússia, a parte asiática, porque depois dos Montes Urais nós temos a chamada Rússia Europeia, e aí também encontramos o sudeste da Ásia, com as suas cores representadas aqui neste mapa. No estudo sobre a Ásia Central, o que a gente verifica na Ásia Central? Países que compunham a antiga União Soviética, como, por exemplo, Cazaquistão e Uzbequistão. Estes países têm fortes influências russas e também islâmicas. O extrativismo mineral, como carvão e extração de petróleo, são amplamente presentes, assim como a presença de desertos. Na parte chamada Rússia Asiática, encontramos uma baixa densidade demográfica, sobretudo no norte, onde a gente encontra, por exemplo, a região da Sibéria extremamente fria. Encontramos lá o extrativismo de petróleo. No sudeste da Ásia, há climas úmidos, onde os ventos de monções, também chamadas chuvas de monções, atuam, especialmente em Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia, onde encontramos também ali presente um crescimento econômico voltado nos tigres asiáticos e nos chamados novos tigres asiáticos. No leste da Ásia, a gente tem o chamado Extremo Oriente, onde encontramos os países como a China, o Japão e a Coreia do Sul. O sul da Ásia, há os países como a Índia, que tem maioria da religião hindu. Encontramos também o Paquistão, onde encontramos a maioria de muçulmanos e, especificamente, entre esses países
Índia e Paquistão, encontramos uma região chamada de Caxemira, onde há conflitos de disputa territorial, onde, por exemplo, nós podemos encontrar nesta imagem a situação atual da Caxemira, onde é uma região que há domínio de 3 países, 20% quem domina é a China, cerca de 43% a Índia e cerca de 37, 38% está aqui o domínio do Paquistão, onde o Paquistão reivindica o domínio total da região, porque a região é de maioria de religião muçulmana, enquanto que a Índia tem a religião hindu. Então há esse conflito, inclusive envolvendo até bombas atômicas. Na Ásia Ocidental, a gente encontra a região chamada de Oriente Médio, onde tem a grande prevalência da etnia árabe como religião islâmica, e há ali, nesse meio conflituoso, com apoio estadunidense lá dos Estados Unidos, a nação de Israel, onde tem a religião do judaísmo. Diversos conflitos históricos ocorrem entre os judeus e os muçulmanos. Sobre esta região, podemos destacar também uma região com uma grande produção petrolífera. E Turquia e Israel são as nações que possuem economias diversificadas, portanto, são as economias mais fortes desta sub-região da Ásia. O relevo e as atividades tectônicas na Ásia faz com que lá haja a maior altitude registrada do planeta todo, ou seja, o pico mais alto do mundo, o chamado Monte Everest, com quase 9 quilômetros de altura, 8.848 metros, sendo localizado na Cordilheira do Himalaia, onde encontramos no sentido oeste-leste, bem no centro do continente, como podemos encontrá-lo aqui neste mapa físico. As partes mais escuras são as partes mais elevadas no centro do continente, onde a gente encontra a Cordilheira do Himalaia e o pico do Monte Everest. Isso se dá devido ao encontro de diversas placas tectônicas que promovem o soerguimento deste relevo extremamente elevado, as maiores altitudes do planeta. Placas como, por exemplo, a indo-australiana, a euroasiática, promovendo grandes terremotos, instabilidades tectônicas, vulcanismos, onde nós encontramos a presença de uma das partes do chamado Cinturão de Fogo do Pacífico. Também promove intensos tsunamis, ondas gigantes que se originam no meio do oceano através de maremotos que jogam grandes quantidades de águas oceânicas em formato de grandes volumes que chegam até a costa. Quando chega na costa, esse grande volume toma altitudes bem elevadas que chegam a cerca de prédios de 10, 15 andares ou até mais, promovendo
grandes desastres e, inclusive, diversas mortes. Nesta imagem, podemos verificar o chamado Círculo de Fogo, que ele começa aqui na Oceania, se estende pelo continente asiático, no qual nós estamos estudando, se estende aqui, ó, Califórnia, a falha de San Andreas, e aí nós temos aqui a continuidade pela América Central e América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Esse é o chamado Círculo do Fogo, do Pacífico. Neste mapa, nós podemos verificar diversos eventos tectônicos com grande concentração no sudeste e leste asiático. Sobre a hidrografia da Ásia, encontramos grandes rios, onde nascem em cadeias montanhosas no centro do continente, Cordilheira do Himalaia, portanto, e desaguam no Pacífico Leste, no Oceano Índico ao sul ou no Oceano Ártico ao norte. O rio mais extenso é o Yangtze, na China. Os rios favoreceram a ocupação em suas planícies, inicialmente há milênios atrás, através do processo de agricultura e, mais recentemente, ao processo de urbanização. Não só na Ásia, mas isso é um processo global. Geralmente, a população mundial está concentrada em regiões próximas a rios. Então, hoje, a agricultura irrigada por esses leitos de rios promove atividades como pesca, navegação, portanto, são densamente ocupadas pelas cidades que ali se instalaram ao longo de séculos. Também podemos verificar a produção de energia hidrelétrica, onde esse rio Yangtze está a maior usina hidrelétrica do planeta, a usina de Três Gargantas, na China. Verificamos também uma grande importância no chamado rio Ganges, na Índia, onde encontramos grande concentração populacional e este rio, Ganges, ele é utilizado para navegação, irrigação, geração de eletricidade e ele tem uma peculiaridade cultural. É considerado sagrado pelos hindus. Então, muitas pessoas se banham nesse rio, Ganges, a fim de purificar a alma e absolver os pecados. No Oriente Médio, a gente encontra os rios que basicamente são originários das civilizações mais antigas, as primeiras cidades datadas de 3.500 anos antes de Cristo, os rios Tigre e Eufrates, na planície da Mesopotâmia, atualmente localizada no Iraque, desde a antiguidade. Sobre o clima e a vegetação, encontramos uma enorme diversidade climática, onde encontramos climas equatorial, tropical, no sul, e até o clima polar no norte. Esquematizando melhor a posição dos climas, encontramos aqui neste mapa e neste gráfico a representação climática, o clima polar no extremo norte, aí a gente tem o clima temperado continental, temperado oceânico, o semiárido, que é esse marfim aqui, e o desértico, que é esse mostarda, ou seja, as regiões amareladas são regiões desérticas ou semidesérticas, uma grande parte da Ásia. Encontramos também
o clima frio de montanha, na Cordilheira do Himalaia, e o clima mediterrâneo, na parte oeste do continente. Também há o clima tropical, mais ao sul, e o equatorial, logo a seguir. O sul e o sudeste, ele é acometido pelo chamado fenômeno ventos de monções, também chamado de chuvas de monções, onde há um clima quente e úmido no verão, com chuvas torrenciais, praticamente chove 6 meses sem parar, e encontramos os outros 6 meses com um clima ameno e seco no inverno, onde praticamente não chove. Esse fenômeno favorece o cultivo de arroz em planícies alagadas. Encontramos nessa região, no sul e sudeste asiático, um dos verões mais úmidos do planeta, com chuvas torrenciais. Aqui, nós podemos verificar nitidamente, por esses mapas, que representam as precipitações. Precipitações são chuvas. As partes mais escuras são as partes onde há a maior presença de precipitação. Então, julho, que a gente encontra o verão lá no hemisfério norte, no caso na Ásia, a gente vai encontrar o quê? Uma grande quantidade de precipitações, porque as umidades trazidas do Oceano Índico, Pacífico, elas são retidas na Cordilheira do Himalaia, e as chuvas torrenciais, chuvas de monções, também chamado de ventos de monções, ocorrem ali, extremamente localizadas no sul e sudeste da Ásia. E, em contrapartida, novembro, nós encontramos uma região com uma quantidade muito pequena de precipitações, ou seja, são 6 meses extremamente chuvosos e cerca de 6 meses extremamente secos. Esse é o fenômeno da chuva de monções, ou ventos de monções, no sul e sudeste da Ásia. Na Ásia, encontramos grande quantidade de clima desértico, onde os desertos asiáticos se formam por 2 razões, basicamente. Uma das razões da formação de desertos na área central do continente e na parte também oeste do continente, nós encontramos o quê? Áreas de alta pressão permanente, aonde não chega a umidade vinda do oceano. Como, por exemplo, encontramos os desertos da Arábia, o deserto de Thar, no Paquistão e na Índia. Para a gente explicar um pouquinho melhor o que é essa história de alta pressão, baixa pressão, quando a gente encontra um centro de alta pressão atmosférica, a gente verifica uma rotação anti-horária, o chamado anticiclone, onde há a umidade do ar sendo retirada. Então, naquela região, o ar fica mais seco, menos úmido, portanto, com uma formação menor de nuvens, basicamente diminuindo amplamente as chances de chuva. Então, a alta pressão está associada ao bom tempo. É como se fosse um ventilador ventando fortemente para baixo, então o vento está em descida, ou seja, o vento desce e se espalha na parte superficial. Olhando para o céu, a gente verifica céu aberto, e na parte superficial encontramos ausência de umidade, ausência de chuva, uma parte mais seca.
É assim que o fenômeno de alta pressão ocorre. Já um fenômeno de baixa pressão é um fenômeno que ocorre no sentido horário, então é um ciclone, onde a gente verifica condições basicamente normais, que são o aquecimento da superfície terrestre, o ar quente aquecido ele fica mais leve, então esse ar entra em ascensão, ou seja, o ar vai para o alto, mais leve, e há uma formação de nuvens. Muitas vezes, dependendo das condições atmosféricas, nuvens carregadas, onde também pode ser promovida a quantidade de tempestades e até, dependendo das regiões formadas, furacões, tornados, entre outros. Então, esse evento, o centro de baixa pressão atmosférica, concentra a umidade, ajuda a formar nuvens, favorece a chuva, inclusive grandes tempestades. O segundo motivo que a gente encontra na questão da formação dos desertos na Ásia é a questão da formação de uma retenção da umidade, como a gente verifica aqui no sul e sudeste da Ásia, aqui grande umidade, a questão das chuvas ou ventos de monções, a gente encontra uma grande barreira natural, a Cordilheira do Himalaia, e logo posteriormente encontramos nessa região amarela uma grande quantidade de regiões desérticas, onde há uma mínima concentração de precipitação, ou seja, de chuvas. Então, isso a gente verifica, por exemplo, a presença de desertos de Taklamakan e o deserto de Gobi na China, ou seja, na Ásia Central. A Ásia apresenta enorme variedade de vegetais, onde a gente pode encontrar as florestas tropicais sobre os climas quentes e úmidos do sul, até a vegetação de tundra sobre o clima polar do extremo norte da Sibéria, passando por savanas, desertos e florestas de coníferas, também chamada de taiga. Assim como ocorreu em outros continentes, verificamos intenso desmatamento na Ásia, especialmente no sul, leste e sudeste asiáticos, onde há as maiores regiões com maior ocupação urbano-industrial do continente. Infelizmente, apenas 20% das florestas permanecem remanescentes. O menor índice entre todos os continentes. As maiores extensões dessas florestas preservadas encontram-se na região norte, na taiga siberiana, também chamada de florestas de coníferas, florestas que são mais resistentes a climas mais frios. Nesse mapa da vegetação, a gente consegue verificar a distribuição da floresta tropical úmida, savana, vegetação mediterrânea, a floresta de coníferas ou taiga, a estepe, tundra, vegetação de montanha e os desertos, como verificamos aqui no mapa das cores. Veja bem a quantidade de desertos, esse marrom, e a gente verifica a floresta temperada de coníferas ou a taiga tendo uma grande quantidade. Porém, estas vegetações são vegetações originais, não são as representadas atualmente. Apenas 20% hoje estão presentes
Nesta foto verificamos a floresta de coníferas ou taiga na região da Sibéria, Rússia. Aqui a gente verifica o deserto, aqui onde a gente tem a presença na Ásia Central, no Oriente Médio. Verificamos aqui no sul e sudeste asiático, na presença dos climas tropical e equatorial, as florestas tropicais, e aqui, com a presença dessa raposa solitária, verificamos a presença da vegetação rasteira, ou seja, a vegetação da tundra no verão polar, porque lá no extremo norte a gente só consegue verificar essa vegetação quando ocorre o verão polar, e é uma vegetação extremamente escassa. Quando acontece o inverno, ela desaparece e tudo vira gelo. Falando agora sobre a população e diferentes culturas na Ásia. Em 2017, a população asiática foi catalogada em 4,5 bilhões de habitantes, sendo, portanto, o continente mais populoso do mundo, com quase 60% dos habitantes do planeta. A gente encontra simplesmente 2 países no universo de mais de 220 países no mundo. Simplesmente 2 países asiáticos, China e Índia, possuem mais de 1 bilhão de habitantes cada um. Juntos, eles possuem 36,4% da população mundial. Encontramos, então, enorme diversidade de povos e culturas, onde há diferentes línguas, religiões, arquiteturas, comidas, entre outros. Sobre a religião, a Ásia é o berço de 3 das 4 maiores religiões do planeta, como, por exemplo, o islamismo, praticado intensamente no Oriente Médio, nos países árabes, o hinduísmo, que a gente tem na Índia, o budismo, principalmente na China, lembrando que o cristianismo, desmembrando-se em catolicismo e protestantismo, ele é mais intensamente praticado na Europa, mas ele também é visualizado na Ásia, mesmo que em menor quantidade. Na Tailândia, no Japão e na China, encontramos uma grande presença de budistas, tendo uma totalização de 1,4 bilhão de pessoas. Já o islamismo no Oriente Médio, existe na Arábia Saudita a cidade considerada sagrada de Meca, sagrada para os muçulmanos, onde há 33 milhões de pessoas que seguem a religião muçulmana. Também encontramos na Indonésia cerca de 264 milhões de praticantes do islamismo. O hinduísmo na Índia tem cerca de 1,3 bilhão de praticantes. Quanto à densidade demográfica, há grandes extremos na Ásia. A gente tem regiões bastante habitadas, como cidades extremamente urbanizadas, especialmente no sul e sudeste asiático. Encontramos também baixíssima ocupação humana, sobretudo nas áreas desérticas, inclusive áreas montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, onde tem dificuldades de implementação de moradia humana. A gente vai ter
vazios demográficos e a Ásia possui elevadíssimas altitudes e uma grande quantidade de regiões desérticas, sobretudo na região central e na parte oeste, lá no Oriente Médio. Podemos verificar nesse mapa da densidade demográfica. As regiões mais escuras são justamente as regiões mais densamente ocupadas, sul e sudeste asiáticos, e nós verificamos aqui na região central e na parte oeste, indo em direção ao Oriente Médio, encontramos também muitos vazios demográficos. No continente asiático, encontramos a maioria das megacidades mundiais. Também encontramos as grandes quantidades de cidades globais, especialmente no leste e sudeste do continente, onde há melhor infraestrutura. Sobre a urbanização e desenvolvimento humano, os países asiáticos possuem uma distribuição da população muito desigual. A população rural tem um predomínio, embora a população urbana seja também muito alta. Na Índia, a maioria vive no campo. Na China, a população rural também é numerosa. No entanto, também apresentam grandes populações urbanas, onde 770 milhões de chineses vivem em cidades e na Índia há 433 milhões, com uma taxa de urbanização que não para de aumentar. No IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, encontramos situações muito diversas, onde existe um IDH muito elevado em países como Singapura, Japão, Coreia do Sul e Israel, que possuem disparado o melhor padrão de vida do continente. Encontramos também países exportadores de petróleo, como Arábia Saudita, Catar e os Emirados Árabes Unidos. Porém, a maioria acaba sendo composta por países com desenvolvimento humano intermediário, ou seja, um desenvolvimento humano não condizente com boas condições, qualidade de vida. Inclusive, encontramos países com baixo IDH, como, por exemplo, Síria e Afeganistão. Síria e Afeganistão possuem baixo IDH e estão constantemente envolvidos em guerras civis, como, por exemplo, na história do Afeganistão, houve um ataque aos Estados Unidos, o chamado ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 2001, através da liderança do grupo político chamado Talibã, liderado pelo líder terrorista Osama Bin Laden, que, através da organização terrorista Al-Qaeda, planejou esse ataque às Torres Gêmeas. Logo depois, Osama Bin Laden foi assassinado pelas tropas estadunidenses. Porém, a Al-Qaeda e o Talibã ainda existem. Sobre a questão da Síria, há um governo extremamente ditador do Bashar al-Assad. Houve um estopim ligado a uma manifestação pacífica contra este governo ditador, promovendo uma guerra civil na Síria, causando morte de mais de 400 mil pessoas, destruindo a infraestrutura em grande parte do país, também promovendo
a presença de refugiados de mais de 6 milhões de pessoas pedindo asilo político em países vizinhos, como, por exemplo, países da União Europeia. Nesta guerra, o próprio governo de Bashar al-Assad impõe bombas, joga bombas, metralha, ataca a própria população, matando e destruindo a própria infraestrutura. É realmente um ato catastrófico, absurdo deste governo. Sobre a redução da pobreza extrema na Ásia, ou seja, um continente que possui o segundo lugar com maior contingência de população extremamente pobres, o primeiro lugar é a África subsaariana. A gente encontra ainda na Índia, por exemplo, o país com o maior número absoluto de pessoas pobres no mundo, tendo também na China uma grande presença, cerca de 19,5 milhões de pessoas. Já na Índia, encontramos um número astronômico, 264 milhões de pessoas na Índia vivem abaixo da linha da pobreza. Nesse gráfico de pizza, verificamos a distribuição da pobreza extrema no mundo, com uma alta concentração na África subsaariana, em primeiro lugar, e em segundo lugar na Ásia, especificamente no sul da Ásia. Falando agora sobre a economia dos países asiáticos, a China é a maior potência industrial do mundo. A economia chinesa ultrapassou a economia japonesa, sendo o segundo maior PIB do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Mas isso em termos absolutos, pois o PIB per capita do Japão ele é maior que o chinês, revelando uma melhor qualidade de vida, melhores índices de desenvolvimento humano no Japão. A economia japonesa teve um grande crescimento no pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 80, onde foi perdendo o seu grande ritmo de expansão econômica, fazendo com que fosse, em termos absolutos, ultrapassado pela China. Algumas economias, como a Indonésia, Coreia do Sul e a Índia, além da própria China, são as economias que mais vêm crescendo no mundo desde a década dos anos 80. Observando a particularidade de países como Cazaquistão e Azerbaijão, que pertenciam à antiga União Soviética Socialista, nós temos desde os anos 2000 também uma presença entre os que mais cresceram, porque em virtude de exportação de petróleo e gás natural. Sobre as principais atividades econômicas da Ásia, a metade do continente é ocupada pela produção agropecuária, onde a agricultura é predominantemente tradicional, usando muita mão de obra e baixa mecanização. Também encontramos no continente os maiores produtores agrícolas do planeta, como, por exemplo, a China e a Índia. E ainda há uma agricultura tradicional nesses países, mas está havendo gradativamente uma modernização agrícola, pois, principalmente na China, verificamos uma grande quantidade de produção agropecuária que está cada vez mais se mecanizando e se modernizando. O arroz é o principal produto agrícola da Ásia.
influenciado pelo fenômeno chamado vento de monções, também chamado de chuvas de monções, onde as planícies são inundadas no verão e no inverno há uma estiagem, fazendo com que a colheita seja feita. Também se destaca produções como trigo, algodão, milho, cana-de-açúcar e rebanhos ovinos, caprinos, bufalinos e suínos. Um detalhe: o continente asiático tem a produção de 90% do arroz cultivado no planeta. Porém, lá tudo que praticamente se produz se consome. Eles não são grandes exportadores de arroz. Eles são grandes produtores de arroz. Mas o arroz que eles produzem, eles acabam basicamente consumindo. Quanto à indústria e serviços, o setor que mais contribui para o PIB é o setor terciário, o setor de serviços e comércio, onde a gente verifica a mão de obra feminina tendo a sua maioria. Em contrapartida, o setor industrial tem uma maioria de mão de obra masculina. De forma geral, as economias modernas possuem comércio e serviços com uma maior composição do PIB, tendo a agropecuária numa composição menor. Por outro lado, baixos índices de industrialização, verificado em determinados países, promovem uma alta participação na produção agropecuária na composição do PIB desses países, como, por exemplo, o Afeganistão. Verificamos aqui especificamente um exemplo dado da Arábia Saudita como sendo um país que tem uma ampla indústria petrolífera. Sobre a importância do comércio exterior, na Ásia estão alguns dos principais países comerciantes do mundo, como, por exemplo, China e Japão. Em 2016, os 10 portos mais movimentados do mundo estavam na Ásia, onde há uma concentração na China, com mercadorias transportadas predominantemente por containers em enormes navios, prevalecendo o transporte marítimo. Isso não é só particularidade da China ou da Ásia, isso é um padrão mundial. Aqui nessa foto a gente verifica o sistema de containers, que os guindastes promovem o transporte terra-navio, e aí há a interligação entre o sistema terrestre, rodoviário, ferroviário, com o sistema de transporte marítimo. Falando agora das maiores economias asiáticas, entrando sobre especificamente a economia chinesa, houve um grande crescimento a partir do final da década de 70, quando começaram a ocorrer mudanças econômicas profundas, modificando um sistema político comunista baseado na Revolução Comunista de 1949, liderada pelo líder Mao Tse-tung. Então, a partir do final dos anos 70, houve uma abertura econômica ao exterior, iniciando-se um processo de mudança conhecida como 4 modernizações: modernização da indústria, agricultura, ciência e tecnologia e das forças armadas, onde o Estado passou a aceitar a propriedade privada, onde houve também o estímulo à livre iniciativa e
grandes investimentos estrangeiros começaram a entrar no país. Em 2018, já se observava 111 indústrias chinesas, empresas, entre as 500 maiores do mundo. As regiões mais modernas e industrializadas da China estão localizadas nas províncias litorâneas, as chamadas Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, ou seja, na província de Guangdong, cidade de Shenzhen e a cidade de Xangai, sendo o principal centro econômico. Nas zonas econômicas especiais estão sediadas as principais empresas do país, como, por exemplo, as 111 empresas chinesas que estão entre as 500 maiores do mundo. Falando agora sobre a economia japonesa, o Japão foi durante muitos anos a segunda maior economia do mundo, onde, em meados da década de 90, de lá para cá, começou a ter um crescimento reduzido. No entanto, apesar do baixo crescimento econômico desta época para cá, o Japão ainda mantém o terceiro maior PIB do mundo, onde a economia é bastante diversificada e as indústrias de alto valor agregado, ou seja, tem alto conteúdo tecnológico, com mão de obra extremamente qualificada, produzindo uma questão de alto valor agregado nos seus produtos, como, por exemplo, a produção da robótica, eletroeletrônicos, informática, automóveis, etc. O Japão possui 52 das 500 maiores corporações do mundo, e essas empresas estão pautadas nos moldes multinacionais, onde lançam suas filiais pelo mundo à procura de mão de obra mais barata para diminuir os seus custos de produção e aumentar o seu lucro. Então, inclusive, essas fábricas japonesas multinacionais encontram-se instaladas, incluindo na China, onde o custo de mão de obra é mais baixo e o Japão explora esse custo de mão de obra mais baixo da China. Aqui nós verificamos a região industrial do Japão, que vai da costa leste à costa oeste. Isso daqui promove a formação da maior megalópole mundial, a Tokaido, uma grande região extremamente urbanizada, como podemos verificar aqui, composta pelas metrópoles de Tóquio até Osaka. O Japão é um grande importador de produtos primários. A esses produtos primários, o Japão agrega valor, exportando bens industrializados. Vou pegar um exemplo. O Japão compra ferro do Brasil. Então, ele processa esse ferro com as suas indústrias e revende em forma de alta tecnologia. Toyota, Mitsubishi, Honda, e por aí você começa a entender o alto valor agregado, onde os produtores de tecnologia são os grandes países que arrecadam bem-estar social, atividades altamente produtivas industriais, e assim os países subdesenvolvidos acabam sendo meros produtores de matérias-primas. Falando sobre os tigres asiáticos, que são compostos pela Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, a gente tem estes países
que seguiram o modelo econômico japonês, especialmente no início, houve muitos investimentos japoneses para as indústrias japonesas produzirem nesse quintal produtivo do Japão, mas os tigres asiáticos se beneficiaram, conseguiram expandir as suas economias. Há um grande destaque para a Coreia do Sul, que obteve um grande salto econômico e social em poucas décadas, investindo maciçamente nos setores de educação, ciência e tecnologia. Educação é tudo, pessoal. Atualmente, um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo é o sul-coreano. Sua indústria baseia-se na produção automotiva, eletroeletrônicos, indústria naval. Por exemplo, você tem um celular Samsung, um celular LG, são indústrias sul-coreanas. Também verificamos na região os chamados novos tigres asiáticos, como, por exemplo, a Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. Estes países, eles possuem uma economia centrada na exportação de produtos para nações altamente industrializadas. São países que possuem uma mão de obra ainda mais explorada e mais barata do que muitas vezes a própria China, e são países que atualmente não estão verificando índices de elevação na qualidade de vida, como aconteceu com os velhos tigres asiáticos. Eles estão, após mais de 30 anos de crescimento acelerado, estão ainda com índices na qualidade de vida, na questão de mão de obra, valores inferiorizados, e os seus IDHs ainda não possuem uma qualidade como aconteceu com os velhos tigres asiáticos. Sobre a economia da Índia, 66% da população indiana vive no campo, onde 39% é composto pela mão de obra masculina e 57% feminina, tendo um baixo grau de mecanização. A economia indiana está em pleno crescimento, onde cada vez mais está tendo um parque industrial diversificado. As áreas que mais têm crescido na Índia são ligadas aos setores da tecnologia da informação, chamado setor do TI, da computação e da indústria de softwares, fortemente concentrados na cidade de Bangalore, importante tecnopolo mundial. Porém, mesmo com esses avanços econômicos, ainda concentra a maioria da população nas margens de extrema pobreza e miséria, onde o moderno convive ainda com o arcaico, lado a lado. Mas isso é, basicamente, um fator ligado a países emergentes, onde a gente verifica pessoas, empresas, bairros extremamente ricos, uma parte que funciona bem, infraestruturada, e aí você possui também populações, pessoas, bairros extremamente desprivilegiados, interior sem infraestrutura, o moderno e o arcaico convivendo lado a lado, característica de países emergentes, não é só na Índia. Sobre o Oriente Médio, há uma grande concentração da indústria petrolífera, onde encontramos as maiores reservas mundiais
e os maiores produtores. Em 2017, há uma constatação de quase 35% da produção mundial de petróleo, principalmente concentrada na região chamada do Golfo Pérsico. Se você observar aqui o mapa, na indústria petrolífera, você vai ver realmente essa concentração da região do Golfo Pérsico. Excetuando Israel e Turquia, que dispõe de um parque industrial diversificado, outros países são basicamente produtores de petróleo, e também encontramos alguns países que estão se especializando no chamado turismo de lazer e negócios, como, por exemplo, cidades de Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a cidade de Doha, no Catar, e a cidade de Riad, na Arábia Saudita, onde podemos encontrar projetos ousados arquitetônicos com edifícios super altos, como, por exemplo, o Burj Khalifa, em Dubai, sendo o edifício mais elevado do planeta. Encontramos ao redor uma enorme infraestrutura de hospedagem. O turismo religioso também temos a presença, por exemplo, na cidade de Meca, Arábia Saudita, cidade sagrada dos muçulmanos, onde a gente verifica uma peregrinação anual. Muitas e muitas pessoas viajam todos os anos nesse chamado turismo religioso. Números astronômicos do maior edifício do planeta, o Burj Khalifa, a gente verifica quase 1 quilômetro de altura, 828 metros de altura e 166 andares. Impressionante! Com isso, aprendendo tantas diversidades e números enormes sobre o continente asiático, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau.